Seja bem-vindo ao curso de Programação Web Básico da plataforma Mais FMG. Meu nome é Cláudio, eu sou professor neste curso. Essa aula é de número 3, onde eu vou falar sobre o CSS. Então, na aula passada a gente viu o HTML e nessa aula vamos ver o CSS. Então, o CSS é a folha de estilo em cascata, que tem o objetivo de estilizar o HTML. O que seria estilizar um HTML? Eu quero alterar a cor do texto do HTML, quero alterar o tamanho da fonte, quero alterar o tipo da fonte, quero alterar a cor do fundo. Então são exemplos que eu estilizo meu HTML. Aqui eu tenho então, para utilizar o CSS, a gente utiliza a tag um atributo chamado style. Então aqui eu tenho minha tag HTML, meu tag P é um parágrafo. Eu quero deixar esse parágrafo vermelho. Então eu coloco style, coloco igual, aspas duplas e coloco a propriedade que eu quero. Eu quero mudar a cor do texto, então a propriedade é color. E eu coloco 2 pontos e o valor dessa cor. Então o valor dessa cor seria red, que é vermelho. Se desse azul, colocaria blue. E aqui é o texto que vai ficar, o texto do parágrafo, que isso é um parágrafo vermelho. Então vamos visualizar isso agora com o VS Code. Então aqui eu tenho uma pasta, eu tenho um arquivo web básico aula3.html. Tem um arquivo HTML e atualmente eu não tenho nada nesse arquivo, só tenho o título. Vamos visualizar só esse arquivo. Aí, quando eu atualizar, apenas aparece só o título aqui em cima, IFMG. Vamos colocar agora o estilo do exemplo. Do slide. Aqui, coloquei meu P. Aqui agora, opa, coloquei no lugar errado, vou tirar isso daqui. Colocar dentro do body. Tem meu body, salvei. Coloco meu P dentro do body e atualizo. Aqui, isso é um parágrafo vermelho. Então, eu utilizei o do exemplo. Eu quero colocar meu style colocando a cor vermelha no meu parágrafo. Outra coisa que eu posso fazer também. Eu posso colocar mais de uma propriedade no meu elemento, no meu parágrafo. Por exemplo, eu estou dizendo que ele é vermelho, aí eu coloco ponto e vírgula e coloco outra propriedade. Quero que o fundo dele seja preto. Eu coloco o comando background color. Então vamos visualizar. Atualizei F5, pronto. O texto é vermelho e o fundo é preto. Vamos pegar esses três aqui. Colar. Então agora eu tenho o cabeçalho H1, onde no cabeçalho H1 eu coloquei o style para mudar o tamanho dele. Eu quero que ele fique do tamanho que é font size de 60 pixels. O segundo aqui eu estou mudando a família da fonte para Verdana. E o terceiro eu estou alinhando meu parágrafo. Eu quero que ele fique no centro. Eu utilizo o test align. Vamos salvar. Ctrl S para salvar, volta, F5, atualizei. Então, como eu falei, o texto, o primeiro, a fonte vai ficar maior. O segundo, eu estou mudando a família da fonte, outro tipo de fonte. E o terceiro, coloquei o meu parágrafo no centro da página. Vamos apagar. No lugar, por exemplo, de colocar no centro, eu poderia colocar na direita. Quero um parágrafo aqui na direita. Aqui ficou na direita. Eu poderia na esquerda também, que é o padrão. Eu posso colocar também uma borda no meu cabeçalho. Com o comando border. Eu tenho primeiro um cabeçalho. Eu tenho um comando border, onde ele pega 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o tamanho da borda. O segundo parâmetro é o tipo da borda, que é sólida. E o terceiro parâmetro é a cor da borda. Vamos verificar aqui. Que o primeiro, como eu falei, aí a borda ficou nessa cor próxima de laranja, do tamanho de 2 pixels. Vamos aumentar essa borda para ver efeito. Vamos botar no lugar de 2, 10. Salvei, ficou a borda mais grossa.
No CSS eu posso definir cores de 3 tipos. Eu posso colocar o nome da cor, como eu coloquei aqui, tomato, blue, red. Eu posso colocar RGB, onde eu coloco a especificação de um número para o vermelho, verde e azul. Esse número vai de 0 a 255. Ou então eu posso ter um hexadecimal que corresponde à cor, que é o terceiro exemplo. Então essas são as 3 formas de eu colocar cor no CSS. O CSS eu posso utilizar ele de 3 maneiras. Eu posso utilizar da forma que estamos usando aqui, que eu colocando o meu style dentro do elemento HTML, o H1. Eu posso utilizar também ele no head, dessa forma aqui, ó. Coloco o style dentro do head e declaro as propriedades dos elementos aqui dentro. Por exemplo, eu quero que a minha cor do fundo do meu body fique azul. Então vamos visualizar aqui. Eu coloquei aqui que a cor do fundo é azul. Vamos voltar, azul. Aí ficou tudo azul. Eu declarei aqui que o P também é vermelho. Então se eu colocar um P aqui, vai ficar vermelho, que eu já declarei em cima. Então o texto ficou vermelho. Então essa é a segunda forma, que é a forma interna. Eu tenho também a terceira forma, que é a externa. Eu tenho um arquivo separado que eu coloco minhas propriedades do CSS. Então eu criei um arquivo aqui, um arquivo estilo.css, onde eu coloquei, eu alterei a cor do fundo para vermelho. Então eu coloquei o arquivo separado. E aqui, então vamos tirar isso aqui. Eu vou referenciar esse arquivo estilo.css. Então aqui eu referencio esse arquivo com o comando link, coloco rel style sheet e aqui eu coloco o nome do arquivo. O nome do arquivo é estilo.css, que é o arquivo que está aqui na direita. Então nesse arquivo à direita tem um fundo vermelho. Vamos visualizar a página agora. O fundo vermelho. Então tem essas 3 formas: inline, que é no próprio elemento; interna, que eu coloco o style dentro do head; e externo, que eu coloco em outro arquivo. Eu também posso estilizar minhas tabelas. Eu tenho uma tabela, vou tirar esse P daqui, vou tirar essa fonte aqui, essa cor de fundo, vou estilizar minha tabela. Eu quero colocar bordas na minha tabela. Coloquei aqui os comandos de vamos tirar aqui o arquivo, vamos utilizar o style aqui no head e vamos colocar aqui o comando tabela. Eu quero que coloque borda na minha tabela no meu conteúdo também. Então a borda vai ser do tamanho 1, do tipo sólido, e a borda vai ser preta. Então quando eu voltar aqui, lá minha tabela com borda. Eu também tenho outra forma, que existe dois tipos, um atributo chamado class, onde eu utilizo quando eu quero definir uma propriedade para todos os elementos que tem esse valor class e esse marcador desse class, esse mesmo nome. Por exemplo, eu vou apagar minha tabela. Eu tenho aqui 2P, 2 parágrafos. Os 2 parágrafos tem class e tem a class do tipo marcador. Eu quero aplicar uma propriedade nesses dois parágrafos. Então coloco ponto, marcador, que é a class, e coloco a propriedade que eu quero aplicar. Por exemplo, que eu quero que o texto seja vermelho, red. Então quando eu voltar aqui, atualizar, os meus 2P estão vermelhos. Então a propriedade class é utilizada quando eu quero colocar uma mesma propriedade para vários elementos. Quando eu quero colocar para um elemento específico, eu utilizo o atributo ID, que é para especificar uma propriedade exclusiva para aquele elemento. Por exemplo, vou substituir aqui. Eu tenho o título, eu criei um H1, coloquei o IFMG. E aqui eu coloquei o ID, eu coloquei título. Aí para eu referenciar o ID aqui, eu coloco o jogo da velha e o nome do ID, que é título. Aí eu posso colocar a propriedade para esse ID exclusivo, esse elemento exclusivo, que eu quero que a cor do fundo dele seja azul e o texto seja preto. Quando eu voltar aqui e atualizar,
Como podemos observar, o H1, onde o fundo também é um azul mais forte e preto. Última coisa que eu quero passar aqui para vocês, eu quero centralizar a imagem. Imagine o seguinte, eu tenho minha imagem que é bastante utilizada, esse comando. Eu quero centralizar a imagem. Então eu tenho a imagem do meu logo, eu quero colocar ela no centro da página. Então eu posso utilizar, eu coloco uma div que eu estou alinhando. Eu quero colocar um agrupamento de elementos, e dentro desse agrupamento eu tenho uma imagem, que é o img, e defino que o alinhamento do texto seja centralizado. Então quando eu atualizar, minha imagem está centralizada. Então pessoal, obrigado pela aula, a gente se vê na próxima. Eu espero que vocês façam a leitura da apostila e conseguem praticar no computador pessoal de vocês.